A transição de carreira, ela é vista atualmente como medo, preconceito, insegurança, e é exatamente o que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje, tá bom? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Hoje a gente tem uma belíssima reportagem da CNN Brasil. Ela é datada de 8 de março de 2023 e escrita pelo Matheus Cerqueira. Um abraço para a CNN e para o Matheus. Então, o título da reportagem é Transição de carreira e tendência entre os profissionais, aponta a pesquisa. Entretanto, mudar de profissão é um privilégio para poucos e envolve desafios, conforme explica a psicóloga do trabalho Camila Caldeira. Vamos lá. Um levantamento no início desse ano, no caso 2023, Rede Social Profissional mostrou que 60% dos trabalhadores cogitam mudar de emprego nesse ano e que 20% já iniciaram as buscas por um novo trabalho. Às vezes pode ser um trabalho, a mesma atividade que você faz, só que uma outra organização, né? A pesquisa contou com a participação de 23 mil trabalhadores em todo o mundo, dos quais 1.300 são profissionais brasileiros. Quase 5%, né? O argumento de muitos desses trabalhadores para optar pela troca da carreira é a busca por autossatisfação e bem-estar com o trabalho, life balance, né? Aspectos que estão ganhando espaço entre a população e, por outro lado, por conta da insegurança financeira na atual posição que desperta a necessidade de mudança da carreira. Esse fenômeno, conforme explica a psicóloga do trabalho Camila Caldeira, entretanto, não é livre de desafios e pode gerar medos e arrependimentos, como eu comentei no início do vídeo. Partimos do pressuposto que as pessoas que optam pela transição já gozam de uma boa condição financeira e estabilidade. Então, como desapegar? É um dilema, né? É o dilema de Tostines aqui. E nesse momento que ela se questiona sobre o risco dessas decisões. A pessoa está bem posicionada, mas aí ela fala assim, eu pensando bem, eu acho que eu queria estar trabalhando trabalhando numa multinacional, eu queria trabalhar numa empresa local, e vice-versa. Eu trabalho numa empresa que atende setor americano, mas eu queria ter mais experiência para América Latina, América do Sul, mercado asiático. Aí eu queria sair do setor financeiro e ir para o agronegócio, eu queria sair da mineração e ir para metalurgia, enfim. E aí o dilema ele aparece, né? Ele explica que as pessoas com esse privilégio não buscam somente estabilidade financeira, mas também estarem satisfeitas e com um trabalho adequado aos seus anseios, cotidiano e até mesmo propósitos. Né? Eu acho que aqui, de novo, né? Essa reportagem é de 2023, aí a gente está lembrando que foram quase 2 anos e meio ali de evento de Covid, né? Intensos, que fizeram, sim, todos os profissionais, independente do setor, do cargo, se era autônomo, se era empresário, repensarem a sua relação com o trabalho. E aí essas mudanças, elas acabaram, elas estão tomando mais celeridade, né? Ação. Aquilo não fica só mais na vontade ou então na imaginação do profissional. Ele começa a executar essa mudança de emprego, de cargo, de função, de área, de setor, né? E aí, no caso aí aqui tem um exemplo, né? No caso de Rafael Tessaro, 26 anos, a satisfação com o que faz veio em primeiro lugar. Passei para a polícia, olha só que interessante. Sonho de menino, uma profissão, né? Super complexa, né? A profissão de policial. Mas mudei. Fui cursar engenharia civil, trabalhei no mercado imobiliário, mas saí. Parabéns aí pro Rafael. Em seguida, ele entrou no mercado financeiro, mas também observou que aquela não era a sua área. Hoje administra um e-commerce de moda feminina, a GBT Fashion. Uau, hein? Versatilidade é o que dá o tom aqui da carreira. Gostei. Ao ser questionado se estava feliz com o seu negócio ou se teve algum arrependimento sobre suas trocas na trajetória profissional, ele respondeu, respectivamente, que sim,
e que não sem arrependimentos. Apesar disso, transitar de uma profissão a outra foi um desafio para Rafael e para qualquer profissional. Tá? Não dá para romantizar assim, eu mudei de uma, até às vezes de área dentro da própria empresa, você tem um período de adaptação, né, e etc. Você precisa se provar, né? Parece que a gente precisa mais se provar para a gente de que a gente vai dar certo do que a expectativa que o outro tem sobre a gente, né? Curioso, né? Apesar disso, transitar de uma profissão foi um desafio, Rafael, o que fez duvidar sobre a probabilidade de suas escolhas darem certos e do risco de ficar desocupado, como ocorre com 10% dos brasileiros, segundo o IBGE. Essa também foi o sentimento de Andressa Bovolenta, de 32 anos, profissional de TI e educadora física. Olha que legal. Estudei educação física na USP e depois de um tempo consegui um bom retorno financeiro, trabalhando em uma academia. Entretanto, a rotina afogava Andressa, o que a obrigava a deixar em segundo plano para outras atividades no dia a dia. Com isso veio a ideia de mudar de carreira. Eu queria dar um exemplo. A semana passada eu tive uma reunião e nesse meio do caminho eu estava conversando com o motorista do aplicativo e ele me falou que ele era encarregado de uma empresa de metalurgia, ele tinha uma quantidade grande de funcionários e ele falou que ele decidiu, por conta própria, deixar de ser encarregado dessa empresa, onde ele tinha um salário com muita responsabilidade que não correspondia ao que ele precisava, ao cargo dele, né? Então era um salário desproporcional para menos, e virou motorista de aplicativo. E ele falou que hoje ele ganha muito mais, consegue fazer as coisas, fazer a rotina dele, consegue fazer... ele tinha muita questões de estresse e relacionais com a esposa, porque chegava no final de semana ele estava muito estressado, nervoso e tudo mais, ele não conseguia estar presente ali com a família dele. E aí ele falou que depois que ele fez essa opção, a vida dele mudou assim absurdamente. É um feliz exemplo de alguém que conseguiu fazer uma mudança, uma trajetória, uma rota, né? Uma rota, um recálculo de rota profissional, e ele conseguiu financeiramente ganhar mais, né? E ainda assim ser feliz com o que ele está fazendo e emocionalmente muito melhor, né? Esse é um caso ele é motorista de aplicativo, mas tem diversos casos aí que estão acontecendo. Basta a ação da pessoa que vai fazer esse movimento ser algo planejado e que ela possa ter consciência dos passos que ela está dando, né? Eu acho muito interessante esse tipo de ação, né? Acho muito bonito. Entre os brasileiros, a transição de carreira ainda não é uma realidade concreta, já que os fatores como desemprego e instabilidade financeira ainda assolam a boa parte da sociedade. É verdade, a gente é no mercado emergente, né? Por isso, esse desapego com a atual posição é um privilégio. Não são todos que podem trocar de profissão no Brasil, afirma Camila. Ela acrescenta que é comum entre as pessoas que apostam em uma nova profissão o planejamento, uma reserva financeira e a realização de novos cursos, o que também não é uma realidade acessível para todos. Com certeza, dependendo da mudança que você vai fazer, você precisa ter um planejamento. Você não consegue mudar de uma hora para outra de gerente de projetos de uma empresa de software para ser médico, para ser advogado. Você precisa de um planejamento, você precisa de um plano de ação de carreira para poder você conseguir se preparar para poder você dar esse passo. Eu acho que os meus 2 centavos aqui pro vídeo é o seguinte: eu acho que tem muitas coisas que a gente consegue fazer com planejamento. Aliás, tudo consegue se fazer com planejamento. E desmistificar, talvez a gente está no calor ali do negócio, do dia a dia, a rotina, ela absorve muito a gente e faz com que a gente não consiga pensar um pouquinho fora da caixa. E a beleza da coisa é,
Às vezes, se você não está muito satisfeito, então se você, mesmo assim, satisfeito, quer fazer uma transição de carreira para uma outra área, para uma outra empresa, para um outro setor de atividade que você, às vezes, tem interesse, você pode fazer isso de uma forma planejada e não abrupta, né? Então, você pode continuar no emprego atual, se qualifica, reativa as suas conexões e pessoas que podem te facilitar a dar esse passo. Entenda grupos de afinidade, grupos de LinkedIn, grupos de WhatsApp que tenham essa atividade, eventos, congressos, feiras, que você consiga sentir um pouco mais no pulso como que é a atividade, como que funciona esse mecanismo, exatamente para você não criar uma expectativa e quando você estiver lá e tiver mudado, você acaba não se frustrando. Você saber exatamente o que vai te esperar das coisas boas e dos desafios dessa nova profissão. Mas sim, é possível. E outra coisa que eu queria dividir aqui com vocês, e vai ser um vídeo exclusivo desse assunto, não existe mais aquela pessoa ou aquela profissão onde ele vai ser a mesma coisa do momento que ele se formou até o momento dele se aposentar. Isso é uma coisa que ela está em extinção, né? Por uma série de fatores. Tecnologia, inteligência artificial, as pessoas, novos empregos, novas fronteiras de conhecimento que estão sendo transpostas de forma muito rápida hoje em dia. Coisa que não acontecia há 20 anos, há 30 anos e historicamente, né? Então hoje, profissões que não se falavam há 5 anos, há 3 anos, existem hoje. Né? Rotinas, processos, empregos, interações, relações comerciais que não aconteciam, elas acontecem hoje. E isso vai fazer com que novas oportunidades aconteçam, assim como profissões atuais, elas fiquem obsoletas muito rápido. Então faz com que aquelas pessoas que estão posicionadas naquele trabalho, elas mudem, elas precisem se reinventar e dar um passo novo para algo que ela consiga manter a sua rotina, as suas responsabilidades profissionais, financeiras, etc. Então tem um desafio aí, eu acho que a pílula do vídeo é essa. É a gente saber que a gente sempre vai precisar estar bem posicionado e sempre observando tendências do mercado profissional, né? Tanto na nossa área, talvez na área que a gente tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de controle, ou também de áreas periféricas ali que a gente consiga fazer uma transição de uma atividade para outra. Legal? Então espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui até o final, eu sempre digo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a ideia é ter um ambiente seguro de confiança e conversa sobre assuntos importantes que agreguem para você, sendo só o creme do milho. Combinado? Um abraço, até em breve.